Vai. Foi. Glória a Deus, amém? Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. E enquanto os irmãos vão chegando, enquanto nós vamos aí iniciando esse vídeo para a glória do nome de Jesus, enquanto você vai chegando, já vai compartilhando, glória a Deus, né? Deus seja louvado. Já tem alguns irmãos chegando, nossa irmã Emily, nosso irmão Lourival, nosso irmão Mário já está por aí, Diácono Mário. Glória a Deus, nossa irmã Cláudia, isso, vai chegando, nossa irmã Flávia. O pessoal já está chegando. Enquanto você vai chegando, né? Enquanto você vai chegando, já aproveita, já vai compartilhando, né? Nossa irmã Emily, mais uma madrugada de vitória. Nada melhor do que encerrar um dia, né? E também começar outro dia, porque já passando da meia-noite, na presença do Senhor, na presença do nosso Deus. Nada melhor do que, irmãos, imagina só, antes de amanhecer o dia, antes de você encarar um novo dia, embora seja um final de semana, mas muita gente trabalha, muita gente tem os seus afazeres, encarar um final de semana sabendo que antes, na madrugada, você já foi encorajado, você já foi animado, você já foi tocado pela presença do Espírito Santo de Deus, né? E é isso que eu vim aqui compartilhar com você nesta madrugada. Então vai chegando, vai compartilhando, né? Compartilha com seus amigos aí no seu Facebook, para abençoar cada vez mais e mais vidas para a glória do nome de Jesus. Hoje eu quero compartilhar com vocês um texto glorioso da parte do nosso Senhor, e nós vamos continuar ainda no Evangelho de Lucas, porém em uma outra passagem bem conhecida, mas eu creio que o Espírito Santo há de falar conosco nessa madrugada. Eu creio que o Espírito Santo há de me visitar e de visitar você nessa madrugada. Glória a Deus, né? Nós vamos aí esperando o pessoal chegar, muita gente que está acordada nessa madrugada. Deus abençoe a vida de vocês que nos acompanham, que tem aí o desejo por ouvir uma palavra. Tem muita gente que já fala comigo, comenta comigo durante o dia, né? Não vê a hora de chegar, muitas vezes à meia-noite, está ansioso, apesar de já ter ouvido uma palavra no culto, uma palavra durante o dia, né? Eles ficam ansiosos por ouvirem uma palavra, e eu tenho aqui uma revelação tremenda da parte de Deus para a minha vida e para a sua vida, a qual eu coloquei aí na descrição. Nós vamos falar a respeito de sonhos nessa madrugada. Um tema muito propício, né? Sonhos, madrugada, né? Para você que não está dormindo, Deus vai, aleluia, falar conosco a respeito de sonhos. Glória a Deus. Aleluia. Eu sinto uma alegria imensa na minha alma de ter você aqui comigo nessa madrugada. Louvado seja Deus. Amém? Então vai compartilhando, vai chegando, né? Vai também convidando as pessoas, vai convidando quem você, aleluia, quer que ouça uma palavra, né? Nossa irmã Flávia, Deus abençoe a irmã Flávia. Manda aí um abraço para nosso irmão Fábio. Deus abençoe nossa irmã Leila, que acabou de chegar por aí também. Deus abençoe, vão chegando, fiquem à vontade. Eu tenho uma revelação de Deus na palavra para a sua vida, para a nossa vida nessa madrugada. Amém? Enquanto você vai chegando, eu peço a você encarecidamente que vá compartilhando esse vídeo, para que vidas sejam abençoadas nessa madrugada. E logo no final da mensagem, logo no final da ministração, nós vamos estar orando. Então você já pode aí, no final, assim que a mensagem terminar, você deixa o seu pedido de oração, você deixa aí, aleluia, o seu nome para oração, você deixa o nome de alguém, e nós vamos estar orando nessa madrugada. Amém?
Então vamos ao texto nessa madrugada, vamos à palavra que é o que nos interessa nessa madrugada, amém? Que se encontra no livro, no Evangelho segundo escreveu Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 7 e o verso de número 11. Eu quero falar, nosso irmão Mário Ferrari, a respeito de um texto que a grande maioria conhece, a grande maioria já ouviu falar, e se não ouviu, eu quero que você redobre a sua atenção nessa noite. Nossa irmã Manu Santos, Deus seja louvado pela sua vida, minha irmã, que Deus possa falar com você, com aqueles que estão com você ouvindo essa palavra. Já convido você a compartilhar essa mensagem a todos a qual o Espírito Santo direcionar o seu coração para ouvirem essa palavra da parte de Deus. Amém? O Evangelho, nós vamos falar hoje a respeito do Evangelho segundo escreveu Lucas. O texto é que tem como epígrafe: Jesus ressuscita o filho de uma viúva. Nós vamos falar do texto do filho da viúva de Naim. Glória a Deus. Eu quero ler um versículo apenas para não ficar nas minhas palavras, mas nós vamos discorrer a respeito deste fato. Glória a Deus. O pessoal já está compartilhando aí. Deus abençoe vocês poderosamente. E diz assim, o verso de número 11 do capítulo 7 de Lucas. E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Amém? Vamos ler até aqui. Nossa irmã Cristiane, nosso irmão Vitor está chegando por aí. Deus seja louvado pela vida de vocês. Vai chegando, vai compartilhando, vai aí abençoando vidas através dessa palavra. Amém? A Bíblia vai dizer, irmãos, que logo depois, ou pouco tempo depois, e isso nos dá a entender, para você entender, da onde é que Jesus estava vindo. Antes de entender o texto, eu preciso compreender o contexto de onde Jesus estava vindo para que ele pudesse chegar até a cidade de Naim. E o relato de Lucas, ele vai dizer que antes de ele chegar à cidade chamada Naim, que ficava a uma distância de quase 30 quilômetros de Jerusalém, onde ele estava, até chegar em Naim. A Bíblia diz que ele passa por Cafarnaum, e em Cafarnaum ele cura o servo de um centurião romano. O servo, nosso irmão Teodoro Afonso, de um centurião de Roma. E aí você pode estar pensando, mas era um gentil, era alguém que não merecia. Mas o texto de Lucas 7, um pouco antes do versículo onde nós lemos, diz que esse homem, ele era muito bem visto. Esse romano, esse oficial, foi quem ajudou a construir o templo que eles agora tinham naquela cidade. E aqui eu já entendo algo glorioso da parte de Deus. Não importa a sua religião, não importa no que você acredite, quando você faz algo direcionado a Deus, ajudando uma pessoa, socorrendo uma pessoa, ajudando de alguma forma o reino, porque Jesus disse que o reino dos céus, irmãos, não é nada daquilo que nós podemos comparar nessa terra. Muitas vezes, ao ajudar uma família, ao ajudar uma criança, ao ajudar alguém em uma situação difícil, eu estou cumprindo com um propósito do reino, que é o de amar. E esse centurião, sem saber, ele estava ali contribuindo com aquela sinagoga, um lugar de ensinamento, um lugar de pregação da palavra. E muito tempo depois ele veio colher
os frutos desse investimento, irmãos. Porque entenda uma coisa, quando você planta no reino, quando você investe no reino, quando você direciona, glória a Deus, nossa irmã Tina Sanches já está chegando aí também, Deus abençoe a sua vida. Quando você investe no reino, quando você semeia no reino, irmãos, não importa o tempo, não importa quando você vai colher, a certeza é que você vai colher com certeza. Quando você investe no reino, irmãos, não é um, vamos dizer assim, não é um investimento jogado fora. Quando você contribui com a sua oferta, seja ela financeira ou através de atos, ações, você com certeza vai colher do reino. Primeira lição que eu entendo aqui, antes de entrarmos no texto da viúva, quando eu semeio no reino, não é uma semente jogada fora. Quando eu invisto no reino, não é um investimento falido. Muitas vezes nós investimos em coisas que não nos trazem benefícios. Nós investimos em lugares, em situações onde não nos trará nenhum benefício. Agora, investir no reino, irmãos, pode demorar o tempo que for, e mesmo que não aconteça nesta terra, você colherá do reino, aleluia. Aquele que planta no reino, semeia no reino, e entenda o que eu estou dizendo, não estou falando só da sua oferta financeira, estou falando da sua oferta de adoração, a sua oferta de oração, a sua oferta, aleluia, a uma viúva, a um órfão, a um necessitado, aqueles que precisam de você nessa geração. Não estou falando aqui só de dinheiro, só monetariamente, não. Estou falando de investir no reino, porque financeiramente não é a única forma de investir no reino. É uma das. Mas quando você semeia amor, quando você pratica o bem, quando você compreende as pessoas, quando você entende, quando você estende a mão, eu estou também semeando no reino. Muitas vezes eu não tenho dinheiro, eu não tenho recursos, mas eu posso fazer com que a minha vida, entenda isso, a minha vida passe a ser uma oferta no reino de Deus, através das minhas atitudes, das minhas ações. Amém? E esse centurião colheu, porque ele chegou e pediu a Jesus para que ele curasse o seu servo. E aqueles que chegaram até ele disseram que ele era um homem tido, que tinha muita estima do povo judeu por ter ajudado na construção da obra da sinagoga. E Deus então decide curar o seu servo. E Jesus descobre que aquele homem tinha uma fé maior do que qualquer outra fé que já encontrou em Jerusalém. Ele mesmo diz, olha, de forma alguma. E por que Jesus disse isso? Porque aquele homem cria naquilo que muitos de nós não cremos hoje. Aquele homem, nossa irmã Ruth Oliveira, acreditava que basta uma palavra do mestre e a minha casa ela muda. Basta uma palavra do mestre e o meu casamento é restaurado. Basta uma palavra do mestre e os meus filhos são alcançados. Basta uma palavra do mestre e aquilo que é impossível na minha vida se torna possível. Seja enfermidade, seja qual for o problema, basta uma palavra do Senhor Jesus para a minha vida e para a sua vida e a situação ela é revertida. Entenda isso, que isso possa ficar no seu coração, que basta uma palavra do Senhor Jesus e o milagre ele se materializa na nossa vida, porque ele já aconteceu no mundo espiritual, basta ele se concretizar, isso só acontece através da minha fé, da sua fé. O milagre ele já está pronto, ele já está preparado, as bênçãos já estão prontas para serem entregues para nós. Porém, eu tomo posse desta vitória, você toma posse da sua porta, você toma posse da sua cura, você toma posse da libertação, você toma posse da restauração nos joelhos por intermédio da sua fé. Glória a Deus.
A arma que faz com que eu tome posse do milagre que já é meu, que já é seu, é a fé. E esse homem entendeu, ele disse, olha Senhor, eu sou homem de autoridade. Então quando eu digo ao meu servo vai, ele não me dá desculpas, ele tem que ir. Ele entendeu, falou, olha Senhor, eu sei que quando o Senhor dá uma palavra, tem que acontecer. Tem que acontecer. Então entenda isso. Se Deus liberou uma palavra sobre a sua vida, se Deus liberou uma palavra sobre a sua casa, se Deus liberou uma palavra sobre o seu casamento, se Deus liberou uma palavra sobre o teu filho, sobre a tua situação financeira, sobre o teu ministério, acredite que essa palavra ela é fiel e se você crê como centurião, basta uma palavra para mudar a situação que você está vivendo. Louvado seja Deus. Conhecendo esse contexto, ele sai dessa situação e entenda uma coisa, aquele não era o caminho de Jesus, não era a trajetória que ele tinha que tomar. Mas sendo ele Deus, sendo ele conhecedor da aflição do homem, sendo ele onisciente e onipresente, ele então decide mudar a sua rota. Ele diz aos seus discípulos, olha, eu preciso ir a Naim, eu preciso ir a essa pequena aldeia que fica a 30 quilômetros de Jerusalém, porque tenho algo a realizar ali. E os discípulos no primeiro momento não entenderam, porque irmãos, ninguém quer ir a um lugar pequeno, ninguém quer ir a um lugar que aparentemente não tem aparência. Naim era vista assim, era um vilarejo, uma aldeia. Até hoje, se você procurar no mapa, lá na região de Gaza, você vai encontrar a cidade de Naim ainda muito pequena, um vilarejo muito pequeno. Eles pensaram, poxa, o que é que Jesus tem para fazer nessa pequena cidade? E vão, como de costume, como sempre. A Bíblia, o relato bíblico diz que ele então estava chegando na porta da cidade. Ele não chega a entrar na cidade, ele está para o lado de fora, quase na porta, quase na entrada da cidade. E o que me chama a atenção é que essa distinção ela sempre aparece no relato bíblico. E isso não é em vão, isso não é à toa. A Bíblia diz que ia com Jesus muitos de seus discípulos e a multidão. Por que Lucas, direcionado pelo Espírito Santo, faz questão de dizer isso? Ele não podia só dizer, olha, Jesus estava indo para Naim e muitos o seguiam, mas a distinção é clara, os seus discípulos e a multidão. Por que isso, pastor? Porque Lucas faz essa distinção, porque há uma diferença de quem é discípulo e de quem faz parte da multidão. Há uma diferença de quem anda com Jesus pelo que ele é, por quem ele é, e entenda isso. É o que Pedro disse, aleluia, Jesus pregou um sermão certa feita, a qual muitos dos seus discípulos o deixaram. A Bíblia diz que muitos que o seguiam, pastor Alexandre Venegas, nosso irmão Anderson Melo e a sua esposa Fabíola, muitos deixaram de seguir a Jesus. E ele então olha para os poucos discípulos que ficaram e ele faz uma pergunta, e vocês? Vocês vão querer ir embora também? E Pedro, ele olha para Jesus e fala, Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Ali se conhece, é por isso que Lucas faz essa distinção, porque discípulo que é discípulo, irmãos, ele entende que a palavra mesmo sendo dura, é para a edificação da sua alma. A multidão, ela ouve uma palavra mais dura, mas não entende que essa palavra é a palavra de vida eterna, mas o discípulo compreende. É por isso que você sempre vai encontrar essa distinção. Jesus, os seus discípulos e a multidão, porque era um grupo diferente, irmãos.
A multidão estava ali para ver Jesus. A multidão estava ali para receber de Jesus. A multidão estava ali, muitas vezes, os fariseus envolvidos no meio dela, para tentar achar algum erro, alguma falha em Jesus. Porém, também haviam os seus discípulos que não estavam curiosos por saber quem ele é, que não queriam só os seus milagres e muito menos queriam ver um erro, um defeito de Jesus. Eles estavam ali porque eles eram atraídos pela presença do Cristo, ou seja, de quem ele era, o Filho do Deus vivo, o Messias. Essa é a diferença do discípulo para a multidão. O discípulo está com Jesus, anda com Jesus, passa o que for preciso passar com Jesus pelo que ele é. Passa o que for preciso, mas não sai do lado de Jesus. Não sai de perto de Jesus, porque entende que só ele tem as palavras de vida eterna. Só ele. Agora a multidão não, a multidão sempre pensou um pouquinho, eles vamos embora, ixi. Jesus está meio zangado hoje. Hoje ele não curou ninguém, hoje ele não libertou ninguém, hoje a palavra foi muito dura e a multidão, Por isso que Lucas faz essa distinção. E agora eu quero entrar aqui naquilo que o Espírito Santo falou no meu coração. Eu falo isso porque isso foi confirmado nessa noite. Nós tivemos um culto em minha casa nessa noite, para a glória de Deus, a respeito dessa mesma palavra. Eu então senti arder no meu coração de trazer essa revelação para você nessa madrugada. Então a Bíblia vai continuar o relato e diz que quando ele chegou perto da porta da cidade, e você compreende isso, você sabe disso, mas eu quero deixar bem claro para você, mesmo que você já tenha ouvido, mas eu quero trazer ao seu coração novamente. Havia uma multidão com Jesus, uma multidão alegre, uma multidão contente, uma multidão com gozo na alma de ver os milagres, de contemplar face a face ali perto dos seus olhos um milagre. Porém, na porta da cidade, saindo da cidade, havia também uma multidão muito triste, acompanhando um cortejo fúnebre, acompanhando uma mulher viúva. Entenda uma coisa, aleluia, essas duas multidões, irmãos, elas simbolizam, aleluia, a vida daquele que serve, que anda com Cristo, e daquele que não anda. Se você decide andar com Cristo, caminhar com Cristo, não é sinal de que você não vai ter lutas, não vai ter problemas, não vai ter dificuldades. Porém, quem passa com Cristo passa pelo deserto dando glória a Deus, feliz, alegre, porque o mesmo Deus que levou para o deserto é o Deus que alimenta no deserto. O mesmo Deus que iniciou com você o deserto, ele já tem a data marcada para esse deserto terminar na sua vida. Aleluia. É por isso que há um contraste de duas multidões. Do lado de lá, uma multidão que ainda não tinha tido um contato com Jesus, por isso a tristeza, por isso era uma multidão triste. Entenda o contexto da vida agora, eu quero trazer você um pouquinho agora a entender a situação dessa mulher. Irmão, você já viu como é não chato, né? Chato, deixa eu usar essa palavra. Você já assistiu filme com alguém que já assistiu aquele filme mais de uma vez e de repente, quando você está ali assistindo o filme, ela começa a contar a próxima cena, ela começa a contar o que vai acontecer com o mocinho, ela começa a contar o que o vilão vai fazer, ela começa a contar o filme para você porque ela já assistiu várias vezes? Não é chato isso? Essa mulher estava passando por isso. Por quê, pastor? Me explique. Há pouco tempo atrás, ela já havia passado por aquela mesma trajetória. Ela já havia ido pelo mesmo caminho de dor, de sofrimento e de luto, indo sepultar o seu marido, porque a Bíblia diz que ela era viúva. Não era a primeira vez que ela estava fazendo aquele trajeto. Agora imagina a dor dessa mulher pela segunda vez, em muito pouco tempo,
ela estava indo levar agora o seu filho. Entenda uma coisa, a dor dessa mulher, porque irmãos, só entende a dor quem está passando por ela. Só compreende o momento quem está passando por ele. Eu creio que muitos ali no meio daquela multidão estavam ali apontando aquela mulher, dizendo: olha, essa mulher deve ser amaldiçoada. Primeiro o marido, agora o filho. Acho que Deus amaldiçoou essa mulher, não é possível. Mulher que só sofre. E agora eu quero aqui direcionar essa palavra a você que acha, aleluia, que a sua vida é só de sofrimento, que Deus escolheu você só para sofrer, que parece que você passou na fila da prova umas 15 vezes, parece que você passou na fila para tomar prova, sofrimento e dor por várias vezes, e você fica aí pensando e se martirizando, e muitas vezes se pergunta: Deus, por que é que eu nasci para sofrer desse jeito? Essa mulher estava pensando: meu Deus, por que isso de novo comigo? Por que essa situação novamente? Aleluia. Mas de frente a ela estava vindo Jesus. Essa mulher estava sem chão. Essa mulher estava sem reação. Ou melhor, a única reação dessa mulher era chorar. Chorar, chorar. Porque a única esperança dela era o seu filho. Entenda isso. Naquele tempo a mulher ainda não era tão valorizada como é hoje em dia, que pode trabalhar, que pode viver, é independente. Não, naquele tempo não era assim. Naquele tempo, uma mulher, quando ficava viúva e não tinha filhos, se não fosse a ajuda de outras pessoas, e é por isso que naquele tempo a igreja, depois desses acontecimentos no livro de Atos, a igreja ela começa então, a ajudar órfãos e viúvas. Ela começa a cumprir esse mandamento, porque era uma classe desvalorizada, que não podia trabalhar, não podia se sustentar, era o marido quem fazia essa vez. E entenda o quadro dessa mulher. Perdendo ela o marido, a sua única esperança era o filho. Quem a sustentaria agora era o filho. Quem a ajudaria agora era o filho. E ela não tem mais. E ali nós começamos a entender o propósito de Jesus de ter ido até Naim. Primeiro, ele foi para revelar o seu poderio, o seu senhorio, até mesmo a morte. Ele estava indo para dizer com aquele milagre que ele é superior à morte, que com ele não pode, nem a morte pode com ele. Uma das coisas que ele estava indo revelar naquela cidade. Mas o interessante é que a Bíblia diz que no verso de número 13, a Bíblia diz: vendo-a Jesus, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Aqui eu começo a entender, e se eu for olhar pela ótica humana, parece que Jesus inverteu os papéis. Raciocina comigo. Não seria muito mais fácil Jesus chegar e ir direto ao menino? Ir direto ao morto? Ir direto ao problema? Pegou? Não seria melhor Jesus ter ido? Glória a Deus, que honra! Nosso irmão Vitor está aí com a gente, olha que maravilha. Deus abençoe, Vitor.
Não seria melhor? Para analisar comigo. Jesus chegaria, iria até o menino, daria a palavra de ordem, ele se levantaria, o milagre estava feito. Só que quando no verso 13 nós lemos, nós entendemos que Jesus ele não olha só para a circunstância como nós olhamos. Não olha só para o problema como nós olhamos. Não olha só para a situação difícil, não. A Bíblia diz que ele bate o olho na mãe primeiro. Ele vê a dor da mãe. Ele se comove pela dor da mãe. Aleluia, e eu entendo isso, eu entendo algo glorioso da parte do nosso Senhor, e eu quero compartilhar com você, e entenda isso agora, irmãos. Eu recebo uma graça de Deus aqui para dizer isso com toda a autoridade sobre a tua vida, como homem de Deus, como profeta de Deus. Que Jesus antes, aleluia, o que eu entendo com isso, antes de Jesus solucionar o teu problema, aleluia, escute isso, antes dele solucionar o teu problema, ele vai tratar com você, ele vai tratar a sua estrutura. A Bíblia diz que ele chegou, ele viu a mulher, ele viu, Jesus ele vê, viu? Deixa eu dizer uma coisa a você, ele está vendo o que você está passando, ele contempla, ele sabe de tudo, irmão. Jesus, ele não está alheio ao seu problema, aleluia, mas o que me chama a atenção é que ele não só vê, mas ele faz algo, ele se comove, ele se condói, aleluia, aleluia, a Bíblia diz que ele não se aguenta. Essa palavra moveu-se de íntima compaixão, ela significa tomar a dor da outra pessoa, se colocar no lugar da outra pessoa, e foi o que Jesus fez. Pastor, não estou entendendo. Jesus, ele não só conhece a tua dor, ele sente a tua dor, ele entende a sua dor, ele se coloca no seu lugar e ele tem solução para a tua dor, ele tem bálsamo, ele tem cura para a sua dor. Jesus não é só um Deus que olha, que vê, é um Deus que age e que faz. A Bíblia diz que ele chega na mulher e diz: olha, mulher, não chores. E isso é tremendo. Antes, vou retornar à minha fala, antes dele tratar com o seu problema, com a sua casa, com a sua família, com o seu casamento, com o seu filho, com a situação financeira que você passa, com o seu ministério, ele vai tratar com você, ele vai tratar a sua estrutura. Ele segurou nas mãos daquela mulher e disse: olha, mulher, não chores. E eu posso crer e entender nessa palavra que no mesmo instante aquela mulher enxuga as lágrimas, porque antes dela receber o milagre, ela precisava estar preparada para receber o milagre. Antes, aleluia, entenda isso como uma palavra profética para a sua vida. Antes de Deus salvar a tua casa, ele vai tratar, aleluia, com você. Antes de Deus salvar o teu filho, ele vai tratar com você. Antes de Deus ir até o seu problema, ele vai tratar com a sua estrutura, ele vai fortalecer a sua estrutura. E Cristo chega nessa madrugada e diz a você: olha, não chore por causa desse problema, por causa dessa circunstância, por causa daquilo que você tem passado, está enfrentando, não chores. Ele está tratando com você nessa madrugada. Aleluia! Antes de resolver qualquer coisa na sua vida, Deus vai ter um encontro com você. Deus vai ter um particular com você. Ele chega na mulher e diz: não chores. Não chores. Tendo feito isso, só depois, olha o que o texto diz. Tendo feito isso, depois de falar com a mulher, depois de acalmar a mãe, depois de tratar com a mãe, ele vai e toca no problema. Ele vai e toca no problema. A Bíblia diz que ele tocou no esquife. Além de toda a circunstância histórica da lei, que um nazireu não podia tocar no corpo de morto, e Jesus cumpriu a palavra, na verdade eles não podiam chegar perto de morto, né? Nem tocá-los.
Jesus, ele toca na estrutura que estava segurando o menino, na estrutura que estava embaixo do menino. Eu entendo algo aqui, irmãos. Jesus, ele soluciona, e quando ele entra numa situação, ele entra para resolver, aleluia, ele vai na raiz do problema, ele vai no alicerce do problema, ele vai na estrutura do problema. Como assim, pastor? Não entendi. Aleluia. Se você tem orado para Deus trabalhar na vida do teu filho que está nas drogas, se você tem orado para Deus trabalhar na vida do seu esposo que está na bebida, se você tem orado a Deus, pedido a Deus para que Ele entre com a providência na vida da tua esposa que está na prostituição, que está fora de casa, você está até separado dela, não vive mais junto com ela, mas tem orado por essa circunstância. Se você tem orado para que Deus entre com, aleluia, a solução de um problema, entenda isso nessa madrugada. Ele vai, aleluia, a fundo no seu problema, porque quando Ele resolve fazer algo, Ele faz por completo. A Bíblia diz que ele tocou no esquife, a estrutura do problema, para que não ficasse nenhum vestígio, para que não sobrasse dúvida alguma do milagre. Ele toca na estrutura e deixa, aleluia, glória a Deus. Eu sinto a graça de Deus aqui para dizer isso a você que está aí comigo nessa madrugada. Deus, depois de tocar em você, depois de tocar na sua estrutura, sabe o que é que Ele vai fazer? Ele vai, aleluia, oh glória a Deus, Ele vai tocar na estrutura do teu marido, Ele vai tocar na estrutura da tua esposa, Ele vai tocar na estrutura do teu filho, Ele vai tocar na estrutura daquele a quem você tem orado, clamado, e Deus há de fazer um milagre. Nossa irmã Eliane, Ele vai tocar na estrutura, Ele vai tocar, aleluia, nessa pessoa, mas não vai só tocar, Ele vai tocar ao ponto de transformar essa vida, essa situação e essa circunstância. Deus, aleluia, eu sinto aqui de dizer a você que Deus está tocando em estruturas nessa madrugada. Deus está tocando pessoas lá dentro. Porque muitas vezes a sua palavra não ajuda. Você fala, olha, não vai para o bar, seu esposo vai. Você fala para o seu filho, olha, não sai, ele vai usar drogas. A sua palavra não tem resolvido. E é por isso que Jesus vai entrar e tocar na estrutura. E deixa eu lhe dizer uma coisa, não se assuste. Não se assuste, aleluia. O que vai acontecer desses dias a seguir com a pessoa a quem você tem apresentado a Deus, pode até te assustar, mas é Deus tocando na estrutura dele ou dela. Não se assuste com o que que manto nagasúbia. Aleluia, não se assuste com o que vai acontecer. Deus está tocando em estruturas nessa madrugada. E Deus vai fazer o milagre. Então não atemorize o seu coração. Você vai olhar e falar, meu Deus, o que está acontecendo? Entenda, Deus está te revelando nessa madrugada que Ele está tocando na estrutura desta pessoa. Aleluia. Tendo feito isso, irmãos, a Bíblia diz que Ele dá uma palavra de ordem ao menino. Ele chega até o menino e diz, depois de tocar na estrutura, ele diz, ei menino, ei jovem, ei mancebo, levanta-te. Levanta-te. Aleluia. E o menino se levantou. Ou melhor, ele se assentou. Ele se assentou e depois começou a falar. Eu entendo algo aqui, irmãos, que talvez não tenha a ver com você, ou até tenha. Muitas pessoas Deus tem levantado. E Deus levanta, irmãos, e a pessoa já quer ficar de pé e já quer falar. A Bíblia nos dá uma lição gloriosa nesse versículo.
que o menino primeiro, antes dele falar, ele se assenta. Eu não posso me levantar, e aqui eu digo, eu não posso me levantar para ensinar, para pregar, para fazer qualquer serviço se eu antes não me assentei para aprender. Antes de eu começar a falar, antes de eu começar a ser ouvido, começar a ministrar, começar a louvar, eu preciso antes ter me assentado para aprender. Porque o que tem de gente hoje sem estrutura, isso é que traz escândalos para a igreja de Deus. Se levantam e querem já falar. Mas a Bíblia diz que o menino ele se senta e logo em seguida ele começa a falar. E Deus toma esse menino pela mão e o leva até a sua mãe. Isso é algo que me chama atenção porque é o único relato na Bíblia ou nos evangelhos de que Jesus faz isso. De que Jesus ele dá uma atenção especial a uma situação. O menino levantou, ele segurou na mão e levou até a mãe. E aqui eu quero encerrar a minha fala com uma palavra forte e gloriosa de Deus para a sua vida e logo em seguida passar para a oração. Então, se você já quiser deixar o seu pedido, a sua família, o nome de alguém para a oração, faça isso, mas não deixe de me ouvir, não deixe de ouvir aquilo que eu tenho ainda para falar para você antes de encerrar a minha fala, antes de encerrar e liberar essa palavra sobre a sua vida. Por que é que Jesus faz isso? Porque toda aquela multidão, irmãos, viu a vergonha daquela mulher. Não vergonha, o sofrimento daquela mulher. E tinha muita gente ali que estava feliz com aquilo. Apesar de ser uma multidão triste, tinha muita gente feliz com a desgraça. Ah, meu Deus! E como tem gente que se alegra com a nossa desgraça. Como tem gente que se alegra quando acontece algo de ruim conosco. Como tem gente, infelizmente, que quando ouve que você caiu, quando ouve que você parou, quando ouve que você está fraco, ao invés de se compadecer e te ajudar, ela se alegra, ela diz, eu avisei, eu sabia, e não sei o que, e vai falando, se alegra com a sua queda. É por isso que Jesus tomou aquele menino pela mão, e antes dele entregar a sua mãe, ele deu uma volta assim, para mostrar, ó, o menino está vivo. O menino está vivo. Para quem riu, para quem estava ali no meio do cortejo, falando, eita, o que vai ser dessa mulher agora? E muita gente diz ao seu respeito o que vai ser dessa mulher, o que vai ser desse homem, o que vai ser dessa jovem agora, só porque você está passando um período de tristeza. Mas o que eles não sabem é que Cristo está vindo aí, Jesus está chegando aí, como ele chegou em Naim, ele está chegando na tua vida nessa madrugada. Ele está chegando na sua vida, no seu casamento, para trazer alegria, para trazer, aleluia, aleluia, as coisas que vêm do Espírito para a sua vida, para o seu casamento, para você, para essa situação que lhe causa tristeza. Ele então dá uma volta com o menino e entrega o menino na mão da mãe. Agora ela estava pronta para receber o milagre. Entenda isso, todo esse processo, que você pode pensar junto comigo, poxa, Jesus não podia ter chegado antes, quando o menino estava só doente? Jesus não podia ter chegado antes e ter curado o menino no leito de enfermidade? E você muitas vezes pensa, poxa, Jesus não poderia chegar antes na minha vida, me livrar dessa situação ruim, desse momento de deserto? Mas que graça teria, irmãos? Você não teria testemunho para contar. Você não teria estrutura para suportar o milagre que Deus preparou para você.
Por quê, pastor? Porque o milagre é grande, a bênção é grande, a restauração é grande. E como você passou por esse período de deserto, você agora tem estrutura para suportar, aleluia, o que está por vir de Deus na sua vida. E vai ser grande. Aleluia, torno a dizer, vai ser algo, irmãos, porque uma ressurreição. Não era a cura de uma enfermidade, era a ressurreição de um menino que estava morto. Os médicos constataram a morte dele. E aqui eu quero encerrar, mas antes eu quero, eu desejo, eu sou movido, eu sou direcionado pelo Espírito para profetizar sobre a tua vida. Para dizer a você, aleluia, que esse momento de deserto, de tristeza, ele tem dia e hora marcada para acabar, porque Jesus está vindo, ai, que manto e acebe, canto nagassúbia, tem hora para chegar, porque ele está vindo aí, ele está chegando aí, e junto com ele vem a alegria, junto com ele vem a ressurreição, junto com ele vem a restauração, junto com ele vem a cura, junto com ele vem a restituição daquilo que você perder, que é a sébia, ou que manto e assaio, vem com ele está vindo aí e tudo isso está chegando para a tua vida, porque ele está chegando na sua vida hoje. Glória a Deus. Recebe de Deus essa palavra para a tua vida. Recebe da parte de Deus para a sua vida essa palavra. Vamos orar? Faça como a nossa irmã Emily. Se é que você ainda está aí me ouvindo. Eu vi muita gente chegar por aí. Eu sei que muitos não assistem até o final. Eu sei que muitos olham e logo saem. Eu sei que muitos só dão uma passada. Aí, se você está aí até agora, deixa o seu pedido, deixa o seu nome, deixa o nome de alguém para oração. Porque Jesus está chegando e Ele quer chegar para você, para essa pessoa, então faça isso. Eu quero que você tenha esse tempo para deixar, como a nossa irmã Emily, aleluia, o seu nome para oração, a sua família para oração, pessoas que você está orando, intercedendo, alguém que você conhece que está na situação como estava essa mulher. E você quer, aleluia, apresentar ela em oração nessa madrugada. Será que tem alguém aí ainda, além da nossa irmã Emily, além dela que deixou o seu comentário aqui, o seu pedido de oração? Se tiver, deixa o seu nome. Se tiver, deixa o seu pedido. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero apresentar a Deus o seu impossível, crendo que Ele tornará possível todas as coisas. Nosso irmão Val, Deus vai te alcançar nessa madrugada, viu? Eu não sei onde é a dor, eu não sei onde é a enfermidade, mas eu creio que Ele vai te alcançar nessa madrugada. Nossa irmã Emily, eu creio que Deus vai alcançar a nossa irmã Maria Elisa, que está com câncer. Deus ainda tem poder de curar câncer. Aleluia. Deus tem poder, irmã Emily, de tocar no pulmão da sua sogra, de fazer ela respirar como uma criança, um jovem. Trazer o ar de volta aos pulmões dessa mulher. Eu tenho certeza disso. E se você tem essa certeza, ore comigo nesta madrugada. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero apresentar a cada uma das vidas que esteve conosco nessa madrugada. Eu quero apresentar a família de cada um que entrou, Senhor. Eu não vou me recordar o nome de todos. Eu não vou me lembrar do nome de todos, ó Pai. Mas eu quero pedir ao Senhor que o Senhor vá entrando com a providência agora. Como o Senhor chegou para aquela viúva, como o Senhor chegou na vida daquela mulher. Vai de encontro, Senhor, à vida, ó Deus amado, da nossa irmã Viviane, a sua família, o seu filho Maicon e Mateus, ó Pai amado, e o seu esposo Odair.
Em nome de Jesus, ó Pai, eu não sei o que essa família tem passado, enfrentado, Pai. O que eu sei, ó Pai, é que onde há tristeza, o Senhor vai chegar com alegria, o Senhor vai chegar com a ressurreição. Se, ó Deus amado, a morte chegou na casa dessa pessoa que me ouve, que está comigo, Pai, seja a morte física ou espiritual, a morte dos sonhos, ó Pai, porque essa mulher teve os sonhos, ó Pai amado, quase enterrados, ó Pai, mas em nome de Jesus, como os sonhos foram restaurados a essa mulher, ó Deus amado, porque ninguém vive sem os sonhos, ninguém vive sem um propósito, ó Pai, e essa pessoa está triste porque perdeu, Senhor amado, os sonhos, perdeu os propósitos, ó Pai, até mesmo acha que, ó Deus, acabou, mas em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor é aquele que traz à vida sonhos que estão mortos, alcança famílias, casamentos, ó Pai, que, ó Deus amado, foram tidos como mortos, ó Pai, foi decretada a falência, foi decretado, ó Deus, no meio desta casa, a tristeza, a angústia, mas eu quero profetizar a queda de todo esse mal nesta casa, nesta família, em nome de Jesus, alcança casamentos, alcança, ó Pai amado, pessoas que precisam de uma porta de emprego, alcança, meu Senhor amado, pessoas que estão enfermas e precisam da cura, alcança, meu Senhor amado, famílias que precisam, ó Pai, voltar a sonhar, voltar a viver os sonhos de Deus, ó Pai, em nome de Jesus, vai alcançando nesta madrugada, meu Pai, a cada nome, a cada vida que esteve conosco, que compartilhou esse vídeo, Pai, que seja alcançada pela vida, que seja, ai, que manto, naia, sebe, canto, nagasúbia, seja alcançado pelo dono da vida, pelo dono do milagre, aleluia, eu creio que o Senhor está chegando nesta vida hoje, eu creio que o Senhor está chegando nesta casa hoje, eu creio que os sonhos estão sendo restaurados a esta mulher nessa madrugada, eu sei que os sonhos da Deus para a família desta mulher estão sendo restaurados, ó Pai, eu creio, Senhor, que os sonhos de Deus para esta mãe, para este pai estão sendo restaurados nessa madrugada, ó Pai, restaura sonhos, que cada mulher que me ouve nesta madrugada volte a sonhar, que cada homem, ó Deus, cada irmão volte a sonhar nessa madrugada, que cada jovem, ó Pai, que cada, ó Deus, que cada um, ó Deus, a qual essa palavra chegar, Senhor, ó Deus, que volte a sonhar, que volte a acreditar nos sonhos de Deus para a sua vida. Essa é a minha oração, Pai. Esse é o meu desejo. E eu oro crendo no milagre, por isso eu já agradeço nesta hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Como é gostoso sentir a presença de Deus na oração, confirmando que Ele acabou de ir de encontro à sua casa, como confirmação de que Ele está devolvendo os sonhos para você, como confirmação de que Ele vai devolver os sonhos da sua família, que Ele vai devolver os sonhos de alegria que você planejou no seu coração para a tua casa. E de repente a tristeza bateu, mas Deus está restaurando os sonhos para o seu casamento, para a sua vida familiar, para a sua vida financeira, para a sua vida ministerial, espiritual. Deus está lhe dando de novo a capacidade de sonhar. Deus está lhe dando a capacidade de voltar a sonhar. Não perca isso. Não perca a capacidade de sonhar. Deus é quem lhe deu isso. Deus é quem deu isso a você. Então não perca isso. Aleluia. Deus, Ele vai devolver a você a capacidade de voltar a sonhar. Glória a Deus. Antes de eu encerrar, eu gostaria que você ouvisse um trechinho desse louvor, só para você entender o que Deus fez na sua vida nessa noite e o que Deus ainda vai fazer com você. Glória a Deus.
Aleluia. Creia nisso, creia nisso. Creia de todo o seu coração nisso. Forte, forte demais o que Deus Ele vai fazer na sua vida. Forte, muito forte. Olha só. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Você crê nisso? Você crê que Deus está fazendo isso por você? Você crê que tudo aquilo que você disse, olha, não vai dar certo, não tem como acontecer, Deus está entrando com providência nisso hoje? Deus está indo de encontro a você como foi aquela mulher? Olha que coisa gloriosa. Escute isso, guarde isso no seu coração. Volte a sonhar os sonhos de Deus para você. Aleluia, creia nisso. Enxugue as lágrimas do seu olho, do seu rosto e creia em tudo que Deus vai fazer na tua vida. Volte a sonhar naquilo que Deus Ele colocou no teu coração. Não é impossível, não é impossível. Volte a acreditar nisso. Escute isso, olha. Aleluia. Tome posse dessa palavra na sua vida. É forte, irmãos. Eu estou sentindo a presença de Deus muito forte aqui. Porque essa é a palavra que Deus tem para você. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Aleluia. Glória a Deus. Volte a acreditar nos sonhos de Deus. Deus ainda realiza sonhos. Aleluia. Deus ainda realiza sonhos. Você acredita nisso? É o que Deus tem para fazer na tua vida. Creia de todo o seu coração nisso. Amém? Eu quero agradecer a você que ficou comigo, ouvindo essa palavra, teve paciência. Eu sei que muitos ficam pelo caminho, dormem, né? Mas você ficou até agora aí com a gente. Louvado seja Deus pela tua vida. Permitindo Deus, amanhã, meia-noite, nós estaremos aqui com mais uma palavra da parte do Senhor para nossas vidas. Amém? E sempre, como de costume, no final, eu peço a você, compartilhe essa palavra. Compartilhe com alguém. Se você sentir no seu coração, tem alguém que precisa ouvir essa palavra. Tem alguém que precisa entender que os sonhos de Deus não terminaram para ela, não terminaram para ele. Amém? Nos ajude nesse ministério a divulgar essa palavra, amém? E se puder, esteja conosco todos os dias à meia-noite. Se você não conseguir ficar acordado, assiste no outro dia, compartilha com alguém, mas não deixe de assistir, não deixe de comentar, não deixe de compartilhar, amém? Eu quero aqui agradecer a todos, pedir a você que, aleluia, fique na paz do Senhor, tenha uma noite abençoada, aleluia, na presença de Deus. E permitindo Deus, nós estaremos aqui amanhã. Amém? Guarde essa palavra no teu coração e que Deus abençoe a todos. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz. Amém?